graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado da nossa alma. Deus único e bendito, nosso Salvador, é que nós estaremos abrindo a palavra de Deus, a inerrante, a infalível, a autoritativa, eterna palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5 apenas. Carta de Paulo aos Coríntios, de 1 a 5. E você tome posse da sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Iremos fazer a exposição desse texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Até aqui. Vamos ainda orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora pedimos a Tua bênção para a meditação da Sua palavra, Senhor. Que o Senhor queira nos abençoar por meio de Cristo. E o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado eternamente na exposição fiel da Sua palavra. Que Tu glorifiques o Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, na ministração da Sua palavra. Toma-me em Tuas mãos, tenha misericórdia daqueles que hão de ouvir. Que Tu abençoes nesse tempo do fim, por meio da Sua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de tratar com os irmãos acerca do seguinte tema: características de uma pregação do céu. Características de uma pregação do céu. O texto que nós lemos de Coríntios, o apóstolo Paulo nos apresenta 5 características, 5 verdades de uma pregação do céu. Seria a sua pregação uma pregação do céu? O que seria uma pregação do céu? Então, esse texto vai nos sinalizar que tipo de pregação é a do céu. E em primeiro lugar, quero destacar que a pregação do céu, ela é desprovida de habilidade própria. A pregação do céu, ela é uma pregação que está revestida ou desprovida de habilidades própria, pessoal. O versos 1, o apóstolo Paulo diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O verso 4 diz: Porque a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Então veja que uma pregação do céu, ela é desprovida de habilidade pessoal. Para se pregar o evangelho, não precisa de articulações, de muito enfeite para pregar o evangelho. O evangelho é simples, o evangelho é puro. Se misturado, adicionado com outra coisa, ele perde, ele fica sem forma, fica disforme o evangelho. Então a pregação do céu, ela é desprovida de habilidades próprias. O apóstolo Paulo disse que quando foi pregar o testemunho de Deus, anunciar o testemunho de Deus, ele não fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. E nós sabemos que o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Um fariseu de fariseus, sabia muito. Então, mas o Paulo, por amor a Cristo, considerou o seu conhecimento refúgio, esterco. Então a pregação do céu, em primeiro lugar, ela é desprovida de habilidades próprias, pessoais. Verso 4 ele diz: A minha palavra e a minha pregação
não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria humana. O apóstolo Paulo não poderia depender de sua habilidade, de sua retórica para convencer, para pregar o evangelho, para converter os perdidos, não, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo usou esse recurso de sua oratória para convencer ninguém, porque o apóstolo Paulo fala que somente o Espírito pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não está no poder do homem converter e convencer ninguém. Então, a pregação do céu, ela é desprovida de habilidades pessoais. Quando o homem coloca as suas habilidades junto com o evangelho, já perdeu, já está desqualificado. Porque ele não está dependendo do poder de Deus, não está dependendo do Espírito Santo de Deus, não está dependendo de Cristo como cabeça. Ele está no braço da carne, na força da carne, querendo apresentar o testemunho de Deus através das suas habilidades pessoais. O que ele acha que será melhor para converter, né, e para se achegar aos incrédulos, aos ímpios. Mas a pregação do céu, a pregação, a característica da pregação do céu, ela é desprovida de habilidade própria. Mas em segundo lugar, a característica de uma pregação do céu, em segundo lugar, ela é revestida de Cristo. Ora, se Paulo considera refúgio aquilo que ele tinha pela sublimidade do conhecimento de Cristo, Paulo só deseja agora uma coisa: Cristo. Cristo. Então, a característica de uma pregação do céu é que ela é revestida da pessoa de Cristo. Ela tem que estar cheia de Cristo. O Senhor Jesus falou que a lei e os profetas falavam de mim. Então hoje nós temos visto aí muitas coisas em nome do Evangelho que não tem nada de Cristo. Cristo desapareceu. Paul Washer disse uma vez, né, que algumas pregações é como Maria Madalena com Jesus lá, depois de ressuscitado, que considerou o Senhor sem olhar para o rosto dele como um dos jardineiros, que disse: se o Senhor colocou o meu Senhor, me diz onde colocou para que eu possa ir balsamá-lo. Ou seja, as pessoas começam com Cristo na pregação e depois você busca Jesus na pregação e ele desapareceu. Onde está Cristo na pregação? O versículo 2 diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então a pregação do céu, ela é revestida de Cristo. É uma das marcas da fiel pregação, é Cristo, é a mensagem da cruz. Será que a sua pregação tem sido a mensagem da cruz? Será que a sua mensagem tem bebido de Cristo? Será que Cristo tem sido apresentado às pessoas? Será que Cristo tem sido notório naquilo que você prega? Então, a verdadeira pregação, a característica da pregação do céu é que essa pregação, ela é revestida da pessoa bendita do Senhor Jesus. Tem muitos aí, em nome do Evangelho, que não tem nada de Evangelho, não tem nada de Deus, não tem nada de Cristo. E nem o Espírito Santo estão usando a ele, porque se o Espírito Santo estivesse usando eles glorificaria Cristo. Porque Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e ele enviará o outro Consolador, que não falará de si mesmo, porque há de receber do que é meu, ele falará de mim. Então esses pregadores que têm anunciado outras coisas, o achismo, eles mesmos se apresentando, né? Se você for ver aí como é que está o quadro do culto, bota entre aspas aí, coloca entre aspas aí, o culto a Deus, é um show gospel. Ou melhor, como dizia um presbítero, é um show gospel. Um show gospel, de cuspe. Porque de Deus não tem nada. De Deus não tem nada. Então, a pregação, a característica de uma pregação do céu é que esta pregação está embebida de Cristo. As pessoas querem ouvir Jesus falar, não o homem falando, mas Cristo ensinando,
Cristo doutrinando. Onde está essa pregação hoje? As pessoas têm se pintado demais. Têm se pintado demais. Onde está Cristo nas pregações? Tem um homem no centro. A pregação hoje não é Cristo no centro, é o homem no centro. Antropocentrismo. O homem no centro. As pregações é para massagear o ego do homem. As pregações é para animar, para encorajar, para afagar o ego do homem. Não para humilhá-lo que está em pecado. Não para revelar Cristo em toda a sua glória, em toda a sua formosura. Não, essa pregação tem sido escassa em nossos dias. Essa pregação tem sido escassa. Mas a verdadeira pregação, a característica da pregação do céu é que essa pregação é revestida de Cristo. Que Deus, por sua misericórdia, levante homens piedosos com interesse em Cristo, com interesse na sua palavra bendita, com interesse no reino de Deus e pregue a Cristo e esse crucificado, como disse o apóstolo Paulo aqui, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A pregação da cruz, o Jesus histórico, Jesus, o verbo que se fez carne. Paulo, nada procurei saber a não ser Jesus. Tem muitos pregadores aí, né? Supostos pregadores estão querendo outras coisas para apresentar o evangelho. Estão fazendo outras coisas para apresentar o evangelho, quando uma coisa só é necessária: Cristo. Jesus falou para Marta: Marta, Marta, tu andas afadigadas e cansadas, ocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e dela não te será tirada. Então tem muitos pregadores que estão usando outros recursos, certo? Para ganhar a atenção, chamar a atenção, mas não através de Cristo. É através do seu mecanismo, de sua habilidade pessoal, ou de outras coisas qualquer. Mas não, esse não é a verdadeira pregação, não. A verdadeira pregação ela é revestida de Jesus. É Cristo sendo apresentado em toda a sua virtude, em toda a sua glória, na Escritura Sagrada do Antigo e Novo Testamento. É esse Jesus que o pecador precisa conhecer. Então, onde estão essas pregações? Então, a característica de uma pregação do céu é que ela é revestida de Cristo. Não só desprovida de habilidade própria, mas ela é revestida de Cristo. Quantos ministros hoje está revestido de Cristo? Ora, se não está revestido de Cristo, aquela pregação não vai ser de Cristo. Para ser uma pregação de Cristo, tem que estar revestido de Cristo. E onde estão esses ministros? Onde estão esses pregadores? Que Deus tenha misericórdia dessa lavra, dessa era. Estamos vivendo o tempo do fim. E as pessoas ainda vê lixo, 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 em vez de Cristo ser anunciado em alto e bom som, como ele mesmo disse, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então a pregação do céu, meu prezado amigo, meu irmão, minha irmã, pregador, ministro do Senhor Jesus, sobre o qual o Espírito Santo ele colocou para rebanhar o rebanho, saiba que a pregação do céu ela é revestida de Cristo. Cristo tem que estar na pregação. Cristo tem que ser anunciado. Como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que eu posso maquiar? Como é que eu posso maquiar a minha pessoa? Como é que eu posso maquiar a minha pregação? Eu estaria adulterando. Não estaria sendo fiel aos irmãos apóstolos, aos irmãos reformadores. Mas a pregação do céu, ela é revestida de Cristo. Mas em terceiro lugar, a terceira característica de uma pregação do céu é que ela é revestida de humildade. Lógico, quem está revestido de Cristo é revestido de humildade. E humildade aqui, meus irmãos, não é covardia na exortação da palavra, não. Humildade aqui não tem nada a ver com exortação da palavra. As pessoas confundem autoridade espiritual com soberba. Soberba é uma coisa. A autoridade espiritual que Deus concede a seus ministros é outra coisa. E isso tem faltado em muitos pregadores. E por conta disso o rebanho está sendo sulapado. Satanás está cirandando.
ceifando vidas por conta de pastores, ministros que não têm cuidado do rebanho. Mas a palavra de Deus diz que a pregação, a característica de uma pregação do céu é que ela é revestida de humildade. Ou seja, o pregador não confia no braço da sua carne. O versos 3 diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. O apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive no meio de vós. Ora, revestido de humildade. O apóstolo Paulo não confiava no seu taco, não confiava na sua maquiagem. Ele confiava no poder do Espírito Santo, que é o próximo ponto. No poder do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã querida, não glorifique pregações que não esteja desprovida de habilidade própria. Não glorifique uma pregação que ela não seja revestida de Cristo. Não glorifique uma pregação ou um pregador que ele não revista-se de humildade. A humildade aqui é o seguinte, volto a repetir, não tem nada a ver com soberba. Autoridade espiritual é uma coisa, soberba é outra. Revestir de humildade é que o pregador não confia no seu taco. O pregador não confia no braço da sua carne. Ele confia em Deus. Ele confia em Cristo. Ele confia no Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Para anunciar o testemunho altissoneiro. Confia no Espírito Santo. Bem-aventurados humildes, porque dos tais é o reino dos céus, disse Jesus em Mateus capítulo 5. Então, a pregação do céu, a quarta característica da pregação do céu, é que a pregação do céu, o pregador, ele é revestido de humildade, ele não confia em si mesmo, é em fraqueza, é em temor, em grande temor, que ele anuncia o evangelho de Cristo. E será isso que nós temos visto em nossa época? Será isso que nós temos visto nos pregadores à nossa volta? Dentro da nossa própria região, temos visto isso, essa preocupação dos ministros em anunciar um evangelho puro da graça, não dependendo de artifícios externos, mas confiando tão somente no poder do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, se você não tem visto isso, não é pregação do céu, não é característica de uma pregação do céu. Então o apóstolo Paulo diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Eu fico temendo isso. Temendo porque a nossa confissão de fé fala do trato que eu tenho que ter com a palavra de Deus. Os reformadores deveriam saber disso. Deveriam ler mais os documentos confessionais da Igreja Presbiteriana do Brasil e ver lá o tratamento que cada ministro, seja presbítero, seja pastor, diácono, conhecesse o diretório de culto para ver o temor, a reverência que devemos ter com a palavra de Deus. Devemos levar a palavra de Deus a sério. Que coisa! Então, é característica da pregação do céu. Ela é revestida de humildade. Ela é revestida de Cristo. O pregador não depende dele. Ele sabe disso, é em fraqueza, temor e grande temor. O pregador só depende de Cristo. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Será que nós temos visto estes ministros no meio da gente? Será que nós temos visto esse ministro educando a gente, doutrinando a gente? Será que nós temos visto pastores assim, nessa época dessa lavra, dessa envergadura espiritual de Paulo? Que Deus levante homens piedosos ainda hoje, nesse tempo do fim. Porque nós estamos passando um momento onde Deus precisa levantar. Alguns reformadores dizem que quando vem uma grande crise, depois da grande crise vem sucessivamente um grande avivamento, um grande despertamento espiritual no povo de Deus. E pastor Isaac está orando para que o Brasil pegue fogo por Cristo. Não é inchaço, é qualidade. Nós não precisamos de abundância, de números, nós precisamos de qualidades. Gentes convertidas a Cristo, gente que ame a Jesus, gente que ame a palavra de Deus, gente que ame a igreja, gente que ame o trabalho de Deus, que evangeliza, que prega o evangelho. É disso, de um avivamento desse tipo, de comunhão com Deus, a vida de oração particular. Muitos crentes não têm o seu hábito de orar particularmente, está pecando diante de Deus. Ora,
se nós não temos visto ministro dessa lavra, infelizmente o seu rebanho será um rebanho penoso, deficitário espiritualmente. Mas que Deus, por sua graça, levante homens que tenha a pregação como uma característica do céu. Eu gostaria de dizer aqui a palavra de Thomas Fuller. Thomas Fuller foi um pregador que diz que não há verdadeira santidade se não há humildade. Isso é verdade. Não há verdadeira santidade se não há humildade. É verdade isso. Adiante da honra vai a humildade. De que maneira isso? Não fazendo a força, o braço da sua carne na pregação do Evangelho. Em qualquer coisa que metermos a mão concernente à obra de Deus, Deus tem que estar na frente. Deus tem que confiar no poder de Deus e não no nosso poder. Então a verdadeira santidade não é desprovida de humildade. Então o apóstolo Paulo foi humilde quando reconheceu, foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive no meio de vocês pregando o evangelho da cruz, pregando os mistérios de Deus, né? Como ele diz aqui, anunciando o testemunho de Deus. Qual o testemunho de Deus? Cristo, Jesus. Então, eu gostaria de falar da quarta característica de uma pregação do céu. A quarta característica de uma pregação do céu é que ela é revestida em demonstração de espírito e de poder. A pregação do céu, a verdadeira pregação do céu, ela não tem só essas características que eu falei, mas agora ela tem essa característica aqui. Ela é revestida do espírito e do poder de Deus, do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, versos 4, diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. De poder. Os pregadores precisam ser ungidos de Deus, verdadeiramente ungidos de Deus, ungidos do Espírito, em demonstração, em espírito e poder. Eu, quando preguei o evangelho, disse Paulo, não foi em linguagem persuasiva de sabedoria humana, locubridade frívola. Não, mas foi em demonstração de espírito e de poder. Onde, irmãos? Onde o poder? Onde a demonstração do espírito e de poder? Precisamos da unção de Deus. Os pregadores precisam da unção do alto. E para ter a unção do alto, irmãos, precisa estar constantemente lutando com Deus no Val de Jaboque. Será que os pastores estão lutando no Val de Jaboque? Será que os pastores acordam, adianta a alva? Será que os pastores adiantam a alva na oração para lutar no Val de Jaboque, para dar ao seu povo uma palavra ungida, uma palavra abençoada, uma palavra de restauração, uma palavra de perdão, uma palavra de libertação, uma palavra de salvação? Para tanto, meus irmãos, minhas irmãs, precisa da unção do Espírito Santo, em demonstração de espírito e de poder. Mas em quinto lugar, a quinta característica de uma pregação do céu, ela visa a glória de Deus e a glória de Cristo na salvação ou na condenação dos pecadores. O verso 5, o apóstolo Paulo diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então a preocupação do apóstolo Paulo é que se ele usasse aqueles recursos humanos, a fé daquelas pessoas estaria fundada no seu conhecimento intelectual e não no poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, foi em demonstração de espírito e poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, a característica da pregação do céu, ela visa a glória de Deus, a glória de Cristo, na salvação dos pecadores ou na condenação dos pecadores. Então nós devemos pregar o Evangelho. Alguns vão escarnecer do Evangelho, outros vão dizer, a respeito disso, vamos te ouvir outra hora. E outros vão crer. E só vão crer aqueles que foram destinados para a vida eterna. Deus escolheu os seus. Então, a característica da pregação do céu, ela visa a glória de Deus. Ela visa a glória de Cristo na salvação e na condenação dos pecadores. A quem receber Jesus, salvação, glória a Deus. Mas a quem rejeitar
a promessa de Deus, o Salvador, morrerão nos vossos pecados. Foi isso que ele falou. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Então, a verdadeira pregação, ela visa a glória de Deus, a glória de Cristo na salvação dos perdidos. Que Deus, por sua graça, tenha misericórdia de nós, que usamos a palavra. Que Deus tenha misericórdia de você, ministro, irmão ministro, que está na rede social, que vai ouvir esse vídeo, para que você, irmão, seja responsável com a palavra de Deus, seja responsável com o oráculo santo de Deus. Não precisamos maquiar-nos. Temos o Evangelho, temos o Espírito Santo para converter o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. É característica da pregação do céu. Visar a glória de Deus, a glória de Cristo, na salvação dos perdidos ou na condenação daqueles que não são eleitos. E Deus é glorificado em tudo, ou na salvação ou na condenação. Porque aprove a Ele ter compaixão de quem tem compaixão. Ter misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Então, meu irmão, meu prezado, minha irmã, essas são as características da pregação do céu. A pregação do céu, ela é desprovida de habilidade própria, ela é revestida de Cristo, ela é revestida de humildade, ela é revestida de demonstração de espírito e de poder, e ela visa a glória de Deus. Não a glória do homem, mas a glória de Cristo e de Deus, na salvação dos perdidos ou na condenação dos mesmos. Então, por conta disso, o pregador tem que ser fiel. Não tem que pregar mamão, água com açúcar, que vai doer nesse, que vai doer naquele. Não. É a pregação. Tem que pregar toda a verdade de Deus. Tem que pregar todo o oráculo, toda a vontade do Senhor. Prega exortando e prega aconselhando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Apresenta a sentença de juízo e depois apresenta o remédio. Cristo é o remédio. Apresenta Cristo, mas que bênção que a pregação de Paulo foi dessa maneira. Ele visou a glória de Deus, não a glória de si próprio, mas a glória de Cristo, na salvação dos perdidos e na condenação daqueles que não aceitaram o Evangelho. Que Deus, por sua graça, levante homens comprometidos seriamente com a palavra dele, que tem a palavra de Deus em alta conta, porque é assim que a palavra de Deus requer, com todo temor e tremor, servindo ao Senhor, na fraqueza, humildade, reconhecendo que nós não somos nada, mas dependemos do poder de Deus. Que Deus, por sua graça, nos abençoe. Abençoe a sua vida. E que você não seja apressado em dizer amém quando não vê essas características da pregação do céu. Não precisamos maquiar nada para apresentar o Evangelho. Eu prefiro cair no desagrado do homem do que no desagrado de Deus. Martim Lutero disse: a paz, se possível, a paz, mas a verdade a todo custo. Que Deus levante a sua igreja no poder do Espírito Santo e faça com que ministros se voltem realmente para Cristo e anunciem a Cristo em todo o seu resplendor e glória, para que os pecadores venham ser atraídos a Cristo, a cruz, e não a outras coisas que nós temos visto aí, parafernália de coisas. O Evangelho é puro, simples, mas é no poder do Espírito Santo. Que Deus, por sua graça, nos abençoe, e essas são as características da pregação do céu. Vamos ainda orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora queremos te dar graça pela tua palavra. Obrigado por este momento, abençoa o teu povo que há de ouvir. Já ouviu a palavra do Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim e todos os ministros do Senhor. Abençoa-nos nesse tempo do fim, que tu levantes homens de coragem. Abençoe os pastores, os presbíteros, os diáconos. Entre os diáconos teve 2 que sobressaiu com excelência, Estevão e Filipe. Levanta diáconos dessa maneira também, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, Jesus, levante esses homens.
Assim oramos em teu nome, como perdão nos pecados. Amém.